resumindo, ele elogia o Palmeiras, fala que o Corinthians não queria ter jogado defensivamente, mas a qualidade do Palmeiras, e ainda falou do gramado, assim, obrigou o Corinthians a não, né, ficou meio encurralado ali. E aí ele fala que vou resumir, tá, gente? Eles só são gostados internamente, pelo Fabinho, pelo elenco e tal, mas que até agora, que eles não se sentem assim respeitados e gostados para além dos muros do Parque São Jorge. Você viu isso, Chico? Eu vi, mas assim, em alguns momentos até tem motivo, né? É total isso. Assim, não, em alguns momentos tem motivo. Ontem na transmissão. Críticas acontecem. Às vezes, a gente estava até falando isso na transmissão, não por conta do jogo de ontem especificamente. Mas a gente até levantou a bola na transmissão e o personagem que a gente usou foi até o Thales Magno, né? Como a gente estava falando. Então, fora ali dos muros, tem muito torcedor corintiano que, assim, não pede o Thales Magno talvez para ser titular, mas, poxa, ele pode entrar antes. Ele pode tentar ajudar antes. O Thales Magno vem de uma sequência muito importante. Sempre que ele entra, ele modifica o jogo para o lado positivo, né? Evidentemente. Então, a gente usou o Thales Magno como personagem, porque assim, o Ramon e o Emiliano, eles demoram muito para colocar o Thales Magno. Muito. E muita substituição, tipo, troca um lateral por outro. Que não vai mudar nada taticamente. Ontem você viu que eu fiquei... que eu fiquei bravo ontem, que você começou a rir? O que ele tirou? Foi quando ele tirou o Yuri Alberto, eu acho. Quem que ele colocou? Ele colocou o... Eu lembro que entrou ontem o Charles, o Alex Santana. O Charles. O Charles. Eu falei, Você falou, não é possível. Não é possível. O Charles já entrar no lugar do Yuri Alberto. O que aconteceu? Mas eu acho já que é vai bem recuar isso. Tudo, né? Eu acho que é bem isso que o Chico falou mesmo, porque o Ramon, ele foi exatamente o que aconteceu no Vasco. O Ramon livra o Vasco de um rebaixamento, faz uma campanha histórica também, porque o Vasco estava muito mal. Livra o Vasco do rebaixamento. Nos primeiros 3 meses, ele não consegue evoluir, é demitido. Fica 3 meses sem emprego, vai pro Corinthians. Faz uma campanha histórica contra o rebaixamento. E no Paulistão tem uma campanha ótima, mas que não convence o torcedor. É isso, o torcedor fica, cara, a gente tem o Yuri, que é cotado na seleção brasileira. Hoje, é super cotado, né? Tava na lista de pré-convocação. A gente tem o Memphis, que é o camisa 10 da seleção holandesa. Um astro mundial. Um maestro mundial, pô. A gente tem o Garro, que se bobear na Argentina, ele até tá no radar ali, tá ligado? Porque vem fazendo muito, muito bem o seu papel. O Martínez é o volante titular da seleção da Venezuela. O Carrilho é o volante titular da seleção peruana. Cara, você tem um time aí internacional. Como que o cara tá patinando, não classifica numa pré-Libertadores? Exato. E eu acho que é aí que o torcedor corintiano fala, pô, não é possível. A gente faz 2-0 e a gente espera tomar um empate. Porque não tem ideia. Foi o campeonato inteiro. E eu acho que também tem uma questão física ali, né? Acho que o time do Corinthians, ele não é dos times mais velozes. Então, realmente, chega o segundo tempo, o time dá uma cansada. Mas eu também acho que tem uma falta de ideia aí. Porque talvez ele já pudesse ter detectado isso há 8, 9 meses que ele está no Corinthians, para poder ter uma alternativa, né? Nesse segundo tempo e manter o time competitivo. Então, acho que é aí que o torcedor do Corinthians se pega e fala, pô, Ramon, você não é tão querido assim, né? Porque tem hora que você vacila, pô. Né, Gabi? Eu acho assim, ontem eu estava falando com ele, você estava no campo, até perguntei para eles, ele é um bom técnico ou eles são uns bons técnicos? E o que a gente... Eles são os bons técnicos. Mas, assim, o que eu sinto falta, no pouco que eu entendo, é a falta de variedade. Isso que o Bira falou. Fala, cara, com tantas peças na mão, um bom técnico fala, tá, eu tenho isso, como é que eu jogo com isso, né? Eu acho que é exatamente o que o Bira falou, e em relação ao Vasco, eu assistia, meu namorado é vascaíno, então eu sofria, quer dizer, eu sofro com ele, coitado. Então eu tinha que ver os jogos do Vasco, e era o Ramon. É uma tristeza, assim, porque você vê, parece que falta um pouco de repertório mesmo, sabe? Chega num momento ali, ó, que... Cara, e aí? E aí fica muito refém da individualidade desses 3 jogadores, principalmente. Do Memphis, do Yuri e do Garro. É isso, se os caras não estão inspirados ali...
Ontem teve o Angileri, né? Foi bem. Jogou muito bem. Ele jogou, a torcida O gostou. Carrilho joga muito bem Muito também. bem. Só que eu acho que é isso. Às vezes acaba ficando refém muito de uma bola ali, de uma. Enfim, não tem uma construção. Não tem uma muito. jogada construída, é isso. É isso. Você não vê uma jogada que você fala, não, isso daí foi ensaiado pra caramba. O cara faz isso no treino toda hora. O Ângelo, é que eu vou usar uma palavra que não é isso, tá? Entendam, né? Porque Então eu vou, não usa. Não, mas é uma palavra, palavra tranquila. Usa. É porque, assim, tem que parabenizar estudos, scout e tudo mais. Mas eu ia usar a palavra, o Angileri é um achado para esse ano. Mas que não é um achado, né? Porque teve gente que trabalhou para contratar. Acho mas que foi o Ramon que falou. É muito bom jogador. É muito bom jogador. E era um problema, né? Tá no início ainda, né? Mas é um início muito positivo. Teve o Hugo, tem o Hugo que é lateral esquerdo do Corinthians, que não convenceu desde que chegou do Goiás. O Bidu, ele viveu depois da remontada do Corinthians no final do ano passado. O Bidu, ele teve o melhor momento dele com a camisa do Corinthians. O time inteiro estava bom, ele foi junto. Pois mas oscilou já nesse início de 2025. O Angileri é um cara experiente, com passagem pela Europa. Ele chegou, estava 9 meses parado, mas pelo que a gente está vendo, vai dominar e já está dominando aquele lado esquerdo do Corinthians. E eu tenho uma opinião polêmica que eu vou jogar aqui. Polêmica! Eu tava pensando em uma polêmica. Eu tenho também. uma opinião polêmica tasca aí. e talvez eu seja duramente criticado por vocês e pela galera que assista. Mas ontem a gente viu a escalação e muitos estavam esperando se o Garro ia começar como titular ou não. O Ramon optou por deixar o Garro no banco, ele nem entrou na partida. Tecnicamente, para mim, é um dos melhores jogadores do Corinthians, não tenha dúvida. É muito bom jogador. No início do campeonato, em muitas partidas, até eu mesmo falei assim, acho que o cara do momento do Corinthians é o Garro, não tem como. Mas eu mudo minha opinião, que eu mesmo falava. A minha opinião é o cara mais importante, porque eu fico impressionado, que eu acho ele muito bom jogador, é o Carrijo. Eu acho o Carrijo atualmente... Que vocês falam, ele joga Mas de aonde terno, isso é viu? polêmico? Não sei, é porque tem gente que Não, acaba ele é falando muito bom, muito sim. sobre o Garro, Não é mas polêmico. para mim o jogador mais importante do ano até aqui e vai fazendo total diferença, porque ele é muito polivalente e é o Carrijo. Pô, a caneta que ele dá ontem, nossa Ele senhora. marca, E ele se você ataca, ele dá pensar opção na de tudo. Libertadores, no primeiro jogo no Equador, o Carrijo tá no banco, né? Pois é. Desmonta ali o meio de campo do Corinthians Mas total. até voltando que você estava falando do Ramon, para mim não entra no mérito, até se a gente for colocar, ele é bom treinador ou não é um bom treinador. O que dá para entender nesse ano de 2025 é talvez, às vezes, a falta de entendimento dele de cenário, de grau de importância, talvez, de momentos para o clube. Como, por exemplo, o jogo de ida em Guayaquil contra o Barcelona. Um cara como o Carrilho não tem como ficar no banco. Você colocar o Bidon e não colocar ele para exercer a função que ele estava no Sul-Americano Sub-20, se o cara rende de um jeito, você tem esse cara 24 horas por dia para o seu uso, usa ele da melhor maneira, modifica as suas ideias, utiliza... Então, talvez são essas faltas de entendimento. Num cenário de jogo que você pode mudar, vai trocar 6 por meia dúzia, um lateral por outro,